Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso jornal Hora Jurídica, o nosso encontro todos os dias às 18 horas. Aqui a gente fala de matérias do Congresso Nacional, dos poderes da República, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Sejam muito bem-vindos. Aproveite para você fazer a inscrição aqui no nosso canal e também entrar lá no nosso portal hjur.com.br para se manter informado sobre notícia de todas as informações que você quiser em todo o Brasil. Hoje, no nosso jornal Hora Jurídica especial de Natal, a gente vai falar sobre um dos julgamentos, aliás, dois julgamentos que acabaram chamando bastante a atenção, principalmente no segundo semestre de 2025. Foi o julgamento de dois núcleos que, segundo a Procuradoria-Geral da República, foram considerados núcleos bem importantes e que acabaram, na sua grande maioria, condenados pela tentativa de golpe de Estado, que acabaram culminando com os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. E no jornal de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as condenações que aconteceram em relação ao núcleo 3, chamado Núcleo da Desinformação, e para tanto eu tenho Carolina Vilela aqui comigo para trazer um pouquinho de como foi esse julgamento, quantos réus foram condenados, quais foram os principais destaques desse julgamento, não é, Carol? Oi, Karina. Muito boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. Então, em relação ao núcleo 4, que é o núcleo da desinformação, a gente confunde mesmo, porque são 5 núcleos, né? E o núcleo 3 é um núcleo que tinha ali como os principais integrantes os kids pretos, né? Eu vou falar dos kids pretos e a Carol vai falar do núcleo da desinformação. Então, é o 3 e o 4 que a gente vai trazer exatamente quem eram essas pessoas que foram acusadas pelo Procurador-Geral da República, quais eram os crimes e de que maneira isso acabou lá no Supremo Tribunal Federal. E depois de falarmos um pouquinho sobre esse julgamento, relembrarmos de como foi, a Hilda Cavalcante, que também está com a gente aqui no nosso estúdio do HJUR, ela vai falar sobre os principais julgamentos que envolveram o tema meio ambiente no ano de 2025. Então, sem maiores delongas, vamos começar com o núcleo 4, Carol? Conta pra gente, quem eram esses acusados do núcleo 4, esse que era o núcleo da desinformação, que pretendiam desacreditar as urnas eletrônicas, né? O nosso sistema eleitoral, que ele é tão cobiçado por países da Europa, o mundo inteiro quer saber como é que funcionam as eleições aqui no Brasil, que de uma maneira tão rápida se dá o resultado, acabou sendo alvo de ataques e essa turminha aí acabou se virando réu lá no Supremo e que acabou culminando com essas condenações. Conta pra gente um pouquinho sobre esse julgamento do núcleo 4 da desinformação, Carol. Então, o núcleo 4 foi denominado pela Procuradoria-Geral da República como o núcleo da desinformação, responsável por espalhar notícias falsas contra as urnas eletrônicas, contra o sistema de votação do Brasil e também contra autoridades. É um núcleo que a PGR diz que ele trabalhava para isso, né? Disseminar essas notícias falsas, espalhar fake news e sempre informações inverídicas com ataques contra instituições, contra autoridades. E são 7 integrantes que foram julgados pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e foram condenados. E dentre esses 7, a gente destaca aqui, vamos, na verdade, trazer os nomes de cada um dos integrantes do núcleo da desinformação. O Ailton Moraes Barros, que é ex-major do Exército, ele recebeu uma das maiores penas. Ele foi condenado a 13 anos e 6 meses de prisão e também condenado ali a 120 dias multa. Cada multa equivale ao valor de um salário mínimo que regia ali, que estava vigente, né, em vigor na época em que os fatos ocorreram, né, entre 2021 e 2023. O Ângelo De Nicoli, que é major da reserva do Exército, foi condenado a 17 anos de prisão e também ao pagamento de 120 dias multa. A exceção nesse grupo, e foi ali que a gente começou a ver as principais diferenciações em relação à materialidade dos fatos, enfim, porque a gente vinha acompanhando no núcleo 1
todo mundo foi condenado, menos o delator, que é o tenente-coronel Mauro Cid, mas porque ele fez a delação, ele ainda assim foi condenado a 2 anos de prisão, mas em regime aberto, porque ele teve, então, todos os benefícios que foram negociados durante o acordo de delação premiada. Esses benefícios ali, os principais, foram mantidos. Mas no núcleo 4, a gente percebe que houve também uma diferenciação em relação ao presidente do Instituto Voto Legal, que é o Carlos Rocha. Ele teve a menor pena, foi condenado a 7 anos e 6 meses de prisão em regime inicial aberto, mas ele não foi condenado por todos os crimes. Né, organização criminosa, se não me engano, ele foi absolvido, porque não havia provas suficientes da participação dele em todos os crimes, mas ele ficou comprovado, de acordo com a decisão do julgamento, que ele ajudou ali na manipulação de informações daquele relatório, não sei se vocês lembram, um relatório sobre as urnas eletrônicas. O PL, que é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, convocou a imprensa. O Carlos Rocha estava lá, eu participei dessa coletiva e eles fizeram toda aquela movimentação, aquela articulação para anunciar possíveis erros, né, falhas em urnas eletrônicas, e aí eles queriam anular os votos de metade das urnas eletrônicas usadas nas eleições. Então, diziam que a numeração, eu não lembro exatamente qual que era o erro apontado, mas era em relação à metade das urnas. Então, esse relatório, essa auditoria foi encomendada pelo PL e o Carlos Rocha participou do processo da elaboração dessa auditoria, da divulgação, deu entrevista para a imprensa, então ele acabou condenado a 7 anos e 6 meses de prisão, mas em regime semiaberto. A gente tem também no núcleo 4 o Giancarlo Rodrigues, que é subtenente do Exército, condenado a 14 anos de prisão, o Guilherme Almeida, a 13 anos e 6 meses de prisão, o Marcelo Bormevê, tanto que é agente da Polícia Federal, ainda não perdeu o cargo, mas nessas condenações o ministro Alexandre de Moraes também sempre determina a perda do cargo público, além do pagamento de multa. A multa individual, eles também foram condenados àquela multa solidária, que todos acabam sendo condenados coletivo, né? De 30 milhões de reais, então todos também foram condenados a essa multa. E por fim, o Reginaldo Abreu, que é coronel do Exército, ele pegou 15 anos e 6 meses de prisão. Como a gente acabou de falar, para o Marcelo Bormevê foi decretada a perda do cargo público e no caso dos condenados, dos sentenciados que são militares, também tem aquela questão, a Hilda talvez possa até ajudar a gente a pontuar, que houve também a determinação de que quando ocorrer o trânsito em julgado, o STM seja noticiado, oficiado dessa condenação, para que inicie os procedimentos ali em relação a esse cargo, né? Na verdade, a essa patente desses militares, a perda de patente, exatamente. Na verdade, já foi oficiado isso ao STM, o STM já comunicou ao STF que esse processo só terá início no início de 2026. Por quê? Porque o primeiro ato é o encaminhamento por parte do STM, que já aconteceu, ao Ministério Público Militar. Isso. E aí caberá ao Ministério Público Militar avaliar todo o processo, o trânsito e julgado, que diz o STF, e daí é que vai entrar com representação para cada um dos condenados, cada um específica, avaliando caso a caso, para que essa representação seja avaliada pelo STM, transformada em processo, e aí seja designado um relator. Ou seja, temos todo um rito processual antes de ser iniciado esta fase. Né? Exatamente, que levará à perda da patente dos militares condenados. Porque vamos levar em consideração que a gente tem oficiais de alta patente nesses julgamentos que aconteceram. Núcleo 1, Núcleo 2, 3, né, generais de 4 estrelas, 3 estrelas, que se dedicaram uma vida toda ao Exército, à Marinha. Então, para se perder a patente, já houve uma determinação do Supremo, mas para que isso aconteça é preciso que o Superior Tribunal Militar, que é o órgão do Poder Judiciário competente para fazer essa avaliação dos oficiais e o julgamento dos oficiais,
possa analisar com mais rigor a partir dessa decisão do Supremo. E tem que ter, se eu não me engano, Hilda, a manifestação do órgão, né? Então, por exemplo, o militar que é do Exército, o Exército é que tem que manifestar o Ministério Público Militar, que aí entra em contato com o órgão. Agora, outra coisa interessante, que no que a Karina falou, que eu queria registrar aqui, foi feito um levantamento, que nós demos uma matéria sobre isso, um levantamento bem complexo por parte do STM, que mostrou, eu não tenho os números de cabeça, até porque isso vai mudando ao final do tempo e temos o quê? Mais ou menos um mês. Esses números podem já estar alterados. Mas que mostrou que a tendência do STM tem sido, ao longo dos anos, de autorizar a perda, condenar essas pessoas que são condenadas por crimes civis, a perda de patentes. A gente não sabe se esse procedimento vai acontecer num caso tão específico como esse, que envolve até um ex-presidente da República, e que envolve, como a Carol falou, militares de altas patentes, do Exército, da Aeronáutica, eu acho, da Marinha, da Aeronáutica não, da Marinha. E agora... porque assim, o Núcleo 4 foi o segundo a ser julgado, porque eles não seguiram a ordem, né? É por isso que bagunça a cabeça da gente, né, Carol? Dá um nó. E o Núcleo 3, a gente estava falando do Núcleo 4 e também no Núcleo 1, a gente tem generais, né? O general Braga Neto, o general Heleno. E o Núcleo 3, ele tem os militares das forças especiais. E por isso também a questão da organização criminosa armada. E os advogados rebateram isso o tempo todo, porque ninguém não tinha arma usada, tudo teria acontecido por reuniões, minutas, mas eles foram condenados também por organização criminosa armada, porque eles tinham acesso a armamento pesado, tinham treinamento para isso, de acordo com a denúncia da PGR, e poderiam utilizar seriam armados em potencial. E militares das forças especiais, ou seja, com treinamento com maior rigor ainda, né? No Núcleo 3 tem agentes militares de alta patente também, e também agentes da Polícia Federal, né? A gente tinha agentes da Polícia Federal, delegados da Polícia Federal, militares, então todos eles com acesso a armamento, então havia essa perspectiva. E aí nós tivemos essa condenação do Núcleo 4, então, que era o da desinformação, e no Núcleo 3, o alvo justamente era a ponta armada da conspiração. Então, o Núcleo 1 era o ex-presidente Jair Bolsonaro e o seu primeiro escalão, que foram considerados os mentores de toda a trama golpista. O Núcleo 4, responsável pela desinformação e buscava desacreditar as urnas eletrônicas para dizer que o vencedor das eleições de 2022 não poderia tomar o poder, o presidente Lula, por conta de fraudes que poderiam ter acontecido nas urnas eletrônicas e naquelas eleições. E o grupo 3, o Núcleo 3, era justamente essa ponta armada da conspiração e que, segundo a denúncia do Procurador-Geral da República, veja, ela tinha dois objetivos, duas frentes diferentes de atuação. A primeira delas era uma liderança focada em ações no campo para monitorar, e eu me lembro do procurador Paulo Gonet dizer neutralizar autoridades. Quem eram as autoridades? O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para que ele não pudesse tomar posse, né, no 1º de janeiro de 2023, o vice-presidente Alckmin e também o presidente do TSE à época, Alexandre de Moraes. Então, esse grupo, esse Núcleo 3 dos chamados kids pretos, que contava com militares de alta patente e também agente da Polícia Federal, eles tinham essa missão, né, de monitorar para neutralizar essas autoridades e evitar que efetivamente esse Luiz Inácio Lula da Silva e o seu vice assumissem a presidência de toda forma. Um detalhe importantíssimo, já que a gente está fazendo essa retrospectiva, porque não tem como a gente encerrar o ano sem falar do julgamento do século. Sim. Né? Assim como todas nós aqui, já que estamos em mulheres, né, com exceção do Plínio, que está atrás ali das câmeras, então a gente
trabalhou muito esse ano, Muito. trabalhou bastante. As coberturas foram intensas, foram tensas, porque... Ampla presença da imprensa, colegas inclusive de outros países. Isso. O uma mundo voltado para o Brasil nesse julgamento, né? Julgamento Tudo com sendo- repercussão internacional. Exatamente. Afinal de contas, o primeiro ex-presidente condenado por tentativa de golpe de Estado. E também essa grande presença dos militares chamou a atenção da imprensa internacional. E a gente teve neste julgamento do núcleo 4, ou do núcleo 3, ó a confusão aí, Ó, os kids presos. a primeira absolvição. Foi, Carol, eu tenho A primeira essa absolvição. informação. Eram 10, vejam, eram 10 réus nesse núcleo 3. Dos réus, 7 foram condenados por todos os crimes que foram apontados pelo Procurador-Geral da República, que eram 5 crimes. Era formação de organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático, tentativa de golpe de Estado, deterioração do patrimônio, enfim, 5 crimes. E dentre eles, quem foram os condenados? Bernardo Romão Correia Neto, coronel do Exército, vejam, todos militares e oficiais. Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército. Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército. Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército. Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército. Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, também tenente-coronel do Exército. E Vladimir Matos Soares, agente da Polícia Federal. E, no caso, esse foi também, acho, o primeiro julgamento desses núcleos, não é, Carol? Me corrija se eu estiver errada, em que houve a desclassificação dos crimes apontados pelo Procurador-Geral da República para crimes com uma pena menor, ou de uma gravidade menor. E 2 réus acabaram sendo beneficiados com uma pena bem menor, que possibilita, inclusive, a chance para eles fazerem com o Ministério Público o acordo de não persecução penal. Mas qual é o pulo do gato aqui? Eles têm que confessar que cometeram aqueles crimes. E eles, até agora, ninguém confessou, foi nada. O que eu acho que, nesse caso, eles devem... Imagino que sejam orientados pelas defesas a confessarem, a admitirem, porque eles vão fazer um acordo de não persecução penal, eles não vão ficar presos. Isso, exatamente. Né? Então, os réus aqui foram Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel do Exército, Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército. O colegiado, então, entendeu que eles não responderiam por aqueles crimes capitulados pelo Procurador-Geral da República, mas sim por associação criminosa e incitação pública de animosidade entre as Forças Armadas e contra os poderes instituídos, que são crimes considerados graves também, mas de menor potencial ofensivo. E aí a pena diminui consideravelmente. Havendo uma pena menor, entra na possibilidade de acordo de não persecução penal, pode ser oferecido pelo Procurador-Geral da República. Me lembro até que o ministro Alexandre de Moraes disse que isso poderia acontecer, mas eles têm que confessar esses crimes. E foi também o primeiro caso em que nós tivemos, o primeiro não, no núcleo 4 a gente teve uma absolvição, Carol? Não, a gente teve uma absolvição por alguns dos crimes, Parcial, que foi o caso do presidente do Instituto Voto Legal. Mas né? nesse caso do Neste núcleo caso 3, foi a absolvição total. Total. Nesse caso do núcleo 3 foi a primeira vez, então, que a primeira turma do Supremo acabou absolvendo um general da reserva, que tinha sido acusado pelo Procurador-Geral da República, Estevam Caus Teófilo Gaspar de Oliveira. À época, ele era o chefe do Comando de Operações Terrestres, do COTER do Exército, e ele foi absolvido por falta de provas. E aqui eu quero fazer só uma observação. Não é porque houve uma absolvição por falta de provas que ele não pode ser acusado e denunciado novamente caso novas provas surjam. Mas nesse caso, os ministros entenderam que ele não tinha agido com intenção e consciência para empregar as forças militares conforme as diretrizes da organização criminosa. Então, na dúvida, entra aquela máxima. Na dúvida em favor do réu, não vamos condená-lo, porque há falta de provas. Em surgindo novas provas, o procurador pode apresentar nova denúncia? Pode. Ele pode vir a ser condenado? Pode. Então, também temos que aguardar. Então, esses foram os julgamentos do núcleo 3, né, dos kids pretos, 10 réus, 9 condenados, uma absolvição total, e o núcleo 4 da desinformação, com 7 réus, todos condenados, mais um por
3 crimes, condenado parcialmente. E a gente teve o primeiro núcleo, né, que a gente já falou, que é o núcleo principal, crucial da trama golpista. E aí, realmente, as nossas percepções, eu e a Hilda estivemos lá, né, foram dias longos, dias intensos. O voto do ministro Fux de 13 horas no núcleo 1. Exatamente. No núcleo 4, o ministro Fux ainda participou do julgamento e ele também foi o único a divergir e votar para absolver os réus. Mas não gastou 13 horas. Não gastou 13 horas, foi um voto muito longo do ministro Luiz Fux e a gente ficou também assim, acompanhando com atenção, mas realmente foi um voto longo. E direito dele também, a gente sabe que é um direito né, afinal de contas é um julgamento muito importante, é o julgamento considerado o julgamento do século, e a gente se sente fazendo parte também de uma história que a gente gostaria de não ter que contar, essa é a verdade, né? Porque é uma história que realmente marcou. Esperamos que não se repita no país. Exatamente. Então, no meio de tantas informações aqui, a gente segue fazendo essa retrospectiva. Ainda falta o núcleo 2. O núcleo 5, né, Carol? A gente não tem vários réus no núcleo 5, apenas um réu, que é Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, houve o desmembramento. Acreditamos que esse julgamento não aconteça em 2025, porque não tem agenda para ele, mas ainda falta a gente fazer a retrospectiva do julgamento do núcleo 2, que a gente ainda vai falar aqui no nosso jornal Hora Jurídica, Retrospectiva 2025. Obrigada, Carol. Falamos aqui desse julgamento do século, como sempre, não poderíamos deixar passar. Agora vamos fazer uma retrospectiva em matéria ambiental com Hilda Cavalcante. Diga, Hilda, o que é que você selecionou aí para a gente relembrar de 2025? Eu trouxe números, Karina. Eu fui pesquisar no CNJ as estatísticas que tem levantadas. É claro que eu estou apontando aqui os números mais recentes, porque os dados referentes a dezembro, eles só vão ser computados no início de janeiro. Estaremos em recesso do judiciário, então provavelmente isso deve ser com a retomada dos trabalhos do judiciário. Então, de 1º de janeiro desse ano até o dia 20 de novembro, o que ficou constatado a partir da área ambiental, dos processos julgados, é que houve uma melhorada com os alertas de aquecimento do planeta, as tragédias que nós infelizmente vimos e observamos que, como a Carol disse também em relação ao julgamento, nós não esperávamos que precisássemos passar por isso para que houvesse um aumento de julgamentos nos processos nesse tema. Mas, enfim, diante de tudo que vem acontecendo em relação à área de meio ambiente, houve uma melhorada, mas também assim alguns sinais de alerta para coisas que precisam ficar muito melhores para que se possa dizer que o judiciário está tendo uma posição forte em relação ao combate ao meio ambiente e à criminalização urgente das pessoas que afrontam essas legislações ambientais. Então, o que nós conseguimos é que, assim, quando eu estou falando dessa melhorada, é de 2020 até 2005. Então, por exemplo, os primeiros dados de janeiro até 20 de novembro, para você ter uma ideia, nós tivemos 56.695 processos ajuizados. Foi um número pequeno em relação a outros anos. Agora, foram julgados quase mais que o dobro disso, 117.506 processos. O problema, Karina, é que continuam em tramitação, que é o chamado acervo processual, um total de 373 mil processos voltados só para temas relacionados ao meio ambiente. Crime ambiental, desmatamento, crime de mineração, desabamento de barragens. Ou seja, na verdade, enquanto o número de julgados é mais que o dobro dos processos que foram ajuizados no ano, o número de processos em tramitação passa do dobro do que foi julgado, do que foi... do que foi ajuizado esse ano. Então, o que acontece? Muitos magistrados e especialistas consideraram isso ruim para o judiciário. E chamou a atenção
quando eles fazem o cálculo que mostra o congestionamento desses processos no judiciário, esse congestionamento ainda representa 73,4% do total de processos em tramitação. E mostrou o pior, Karina, que mesmo com essa aceleração que nós tivemos do número de processos julgados sobre meio ambiente em 2025, um processo na área ambiental, até o primeiro dia em que ele é ajuizado num determinado tribunal, até ele ser considerado transitado e julgado, ele tem demorado 1.461 dias. 4 anos de tramitação até passar por todas as instâncias e ser considerado transitado em julgado. Aí, quando os dados são apurados no ramo do judiciário, por ramo, chamou a atenção o fato de a Justiça Estadual, que é muito bom, a maioria desses crimes eram julgados com mais celeridade pela Justiça Federal, só que nos últimos anos tem se destacado a Justiça Estadual também. E em muito menor quantidade, mas também tem aparecido pela Justiça Trabalhista, em relação a indenizações para trabalhadores, onde houve algum deslizamento, muito casos de Minas Gerais ainda relacionados a pessoas que trabalharam, que estavam naquele processo dos desabamentos de Mariana, Brumadinho, mas foi bom que mostrou assim, uma integração da Justiça Trabalhista nesse sistema e também a da Justiça Militar da União, alguns casos considerados crimes ambientais que também foram julgados nesse ano, nesse período estudado. Ô Hilda, deixa eu só te falar, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Agora no finalzinho do ano a gente teve uma informação sobre responsabilidade civil do IBAMA. O IBAMA deixou morrer, olha só, eu fui até buscar essa informação que está lá no nosso portal, hjur.com.br, já anota aí, ó. 1.480 tartarugas da Amazônia morreram sob os cuidados do IBAMA e ele foi condenado para indenizar pela morte dessas tartaruguinhas pelo TRF da primeira região. É o que eu ia falar, provavelmente pela Justiça Federal. E é um caso que deve ter subido para o TRF da primeira região. Sim, Uma sim. coisa Ainda boa, vai ter recurso, mas veja. É que a maioria desses processos, o que não acontecia antes, eles têm subido menos para os tribunais superiores. Eles têm ficado na área dos tribunais de justiça dos estados e do DF e na área da justiça federal, subido para os TRFs. Então isso é uma coisa boa e mostra até que está valendo a pena o esforço que principalmente o STJ fez, mas também o STF, eles fizeram no sentido de unificar jurisprudências, de firmar jurisprudências sobre essas questões ambientais. E justamente criar precedentes que fossem seguidos pelo judiciário. Exatamente. Nós já dissemos aqui no programa anterior sobre a participação do judiciário, que não foi uma participação pequena na COP30, foi uma participação intensa, foram apresentados... Foi a sede, né? Exatamente, foram apresentados números e orientações e recomendações para os tribunais que vão ser avaliadas para serem usadas, inclusive, para os tribunais de outros países. Então, tudo isso a gente mostra que refletiu, só que se esperava que esse reflexo fosse um pouco maior. Então, a gente vê que ainda há muito para fazer. Eu tenho aqui um último número, Karina. Hoje, existem cerca de 40 mil processos pendentes de julgamento a menos que 2020. Então, aí a gente diz, então, ótimo, então 2025 foi um ano bom, nós superamos. Aí eu volto para aqueles dados iniciais. Nós tivemos 373 processos pendentes de julgamento. Então, quer dizer, se nós tivemos 40 mil a menos, porque esse número ainda era muito maior. Muita coisa. Nós ainda temos um passivo grande do judiciário em relação à área ambiental, entendeu? Muita coisa a ser feita. E outra coisa para terminar também que me chamou a atenção nessa estatística. O judiciário passou, em média, essa é uma notícia boa, quando considerados todos os tribunais brasileiros, aí se avalia, foi um dado do CNJ, levantado pelos técnicos do CNJ, eram julgados em 2020 6.117 casos relacionados à área ambiental por mês. Agora, em todo o judiciário, são julgados 11.757, quer dizer, quase o dobro. Só que isso, aí as pessoas podem perguntar, então por que essa conta?
porque isso não bate com o número de processos ajuizados e nem com as pendências de processos que são sobrestados, que processos que são nos quais cabem recursos, que precisam subir de uma instância para outra. Então, esses dados mostram que, como eu falei, apesar dos números terem melhorados, ainda existe um passivo muito grande, que é uma missão com a qual o Judiciário se comprometeu na COP30 e que pretende cumprir a partir de 2026. O ministro Edson Fachin estava lá, inclusive, né? Fazendo o discurso. O ministro Herman Benjamin também. E eles lembraram vários enunciados que foram feitos em tribunais regionais federais, por exemplo, em tribunais de justiça, para ajudar a uniformizar jurisprudências em relação a essas questões. Muito bom, Hilda. A Hilda traz... É a mulher dos números. A Hilda traz pra gente essas informações dos tribunais e dos técnicos, que são informações importantes e cruciais para o jurisdicionado, na medida em que demonstram o funcionamento do judiciário brasileiro. Hilda, obrigada pela sua participação, como sempre, aqui no Jornal Hora Jurídica. Também. Carolina Vilela, obrigada também pela sua participação, como sempre. E obrigada para você que nos acompanhou aqui nessa semana de Natal. E fique com a gente aqui no Agajur. Depois a gente vai ter muito mais informações e notícias para compartilhar com vocês. Não deixe de nos seguir em agajur.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.